E se o primeiro chute da história tivesse sido na savana africana e não nos campos gelados da Inglaterra? Nada de aristocratas britânicos com calções altos. Imagine pastores Maasai inventando regras com pedras no lugar de traves. E tribos inteiras se reunindo para ver quem era o melhor, não em uma taverna, mas ao redor da fogueira. O futebol teria nascido ao som de tambores, e o mundo inteiro teria aprendido a jogar dançando. Se o futebol tivesse surgido na África, a história do esporte seria outra. Os centros de poder do futebol não seriam Londres, Madrid ou Munique. Seriam Lagos, Joanesburgo, Dakar e Cairo. A primeira Copa do Mundo teria sido disputada em Nairobi. Pelé seria chamado de Ousmane. E os dribles seriam inspirados nos passos dos rituais tribais, belos, caóticos e imprevisíveis. As primeiras regras surgiriam da oralidade, da tradição, não em atas da FIFA, mas em cantos passados de geração em geração. Visualiza isso: uniformes vibrantes com estampas tribais, arquibancadas que se parecem com troncos entrelaçados, torcedores pintados com cores vivas dançando em vez de cantar. O futebol seria mais do que um jogo, seria uma celebração ancestral. E talvez nesse universo, o termo camisa 10 significasse mais do que habilidade. Significaria sabedoria, liderança, quase um xamã do time. Ah, e o VAR. Teria que ouvir os anciãos antes de validar um gol. Com o futebol africano como raiz, os craques do continente não teriam sido exportados. Eles seriam a referência. A Europa, nesse mundo, seria o celeiro de talentos, com jogadores alemães indo jogar nas academias de Gana, e o Real Madrid tentando copiar o estilo fluido do Mamelodi Sundowns. A tática dominante não seria o tic-tac, nem o catenácio, seria o dança de caça, onde cada jogada imita os movimentos dos animais selvagens, e os comentaristas gritariam: "Lá vem o leão da Zâmbia!" A Copa do Mundo não começaria com show pop, mas com um ritual para pedir bênçãos aos deuses do jogo. Cada seleção apresentaria sua dança de entrada, as bolas seriam abençoadas, e antes de cada partida, silêncio, para honrar os ancestrais do esporte. O futebol seria sagrado, e todo gol uma oferenda. E se o futebol tivesse nascido na África? Talvez o mundo visse não como um negócio, mas como uma arte viva. Talvez a alegria fosse mais importante que a posse de bola, e o estádio fosse só uma extensão da aldeia. No fim das contas, o futebol ainda emocionaria, porque o jogo não pertence a quem inventou, pertence a quem sente. E ninguém sente o futebol como a África.